Hoje eu vou trazer aqui para vocês um recorte do pastor Adriel. O pastor Adriel, ele fez uma participação numa audiência pública recentemente, agora no Senado, falando sobre urna eletrônica, sobre essas coisas todas. E o pastor Adriel, ele tem um relatório muito rico, muito amplo, e que ele tem uma linha de investigação que difere um pouco da linha de investigação da Comissão Cidadã de Inquérito. Mas, no fundo, nós dois trabalhamos com a mesma ferramenta, tá certo? E vocês vão adorar, vocês que acompanham a CCI há muito tempo e conhecem o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, vai adorar esse recorte que eu fiz da participação do pastor Adriel. Por quê? Porque o pastor Adriel, a gente sempre falou aqui do mesário pianista, né? E a gente coloca isso num plano nacional, num plano amplo. O que o Adriel fez? O Adriel pegou, e foi lá catar urna por urna. Falou, aqui na cidade tal, essa urna na seção tal, a urna anterior a 2022, teve tantos votos. Do lado dela teve essa outra urna, ele mostra a cidade, mostra a seção, entendeu? Então, ele identifica o mesário pianista, a seção do mesário pianista. Vocês vão adorar isso. Ele identifica a seção do mesário pianista. Só que o Adriel tem uma linha de raciocínio que é o seguinte: ele acredita, e ele é um técnico nessa área de informática, que existe um código malicioso que processa os votos na urna eletrônica. Já a CCI não, a CCI defende que isso é uma ação do ser humano mesmo, É a presença do mesário pianista ideológico que vai lá e faz o serviço. Ou alguém que tem acesso depois do mesário pianista, da sessão eleitoral, que recebe a urna, ele mesmo faz o serviço. Mas essa é a única diferença. Inclusive, eu até queria trazer ele aqui, mas assim por questões de agenda, o Adriel não pôde vir. E depois também tem essa coisa do, a gente fica inseguro de ficar dando entrevista porque não existe segurança jurídica nesse país, então é um risco para qualquer um ficar se expondo. E vocês vão estar se expondo. Eu falei, não, aqui a gente não está se expondo. A Comissão Cidadã de Inquérito ela é uma coisa séria. Aqui a gente fala tudo fundamentado. Aí você vai falar assim, João, pode ser um código malicioso que faz transferir voto do nulo branco para o Lula, ou a pessoa ia votar no Bolsonaro e o voto vai para o Lula. Eu falei, não, aqui eu defendo a ação do mesário pianista. Mas por que você defende a ação do mesário pianista? Horas, porque eu estou respaldado por 4 autoridades do Supremo Tribunal Federal. Horas, não sou eu que estou falando, são eles. Eu estou seguindo a linha do raciocínio dos togados, e eu vou fazer pouco caso do que o Gilmar Mendes disse. Você acha que eu vou ignorar a experiência de um decano da Suprema Corte, o mais antigo, o homem que tem ligações com Fernando Henrique Cardoso, desde a época da democratização, dos votos diretos para presidente? E você acha que eu vou questionar a posição do Flávio Dino, que foi ministro da Justiça do governo Lula, que foi governador do Maranhão por 2 mandatos, senador do Maranhão, conhece a criança, diz que foi vítima do mesário pianista, e fala como é que a coisa acontece. Se acha que eu vou fazer o contrário a ele, não vou contrariar esses agentes da Suprema Corte. O Alexandre de Moraes, que é o homem que conduziu o processo das eleições de 2022, você acha que eu vou contrariar o Alexandre de Moraes? Não vou. Ele mesmo disse que o mesário pode ter sim, se ele tiver de má fé, ele vai lá, vota para 10, quantos ele quiser, mas aí não é a culpa da urna eletrônica, a culpa é da pessoa. Ele põe a culpa no mesário. Então, eu estou respaldado por 3 ministros do Supremo que defendem hoje, porque pode colocar o Flávio Dino no Supremo, que defendem hoje que a ação do mesário pianista que faz a fraude
no processo eleitoral. Então a CCI, ela não joga palavras ao vento. A gente não está aqui para botar fogo no parquinho, não, mas a gente também não vai ser irresponsável de não dizer o que tem que ser dito, tá certo? E eu vou contrariar o ministro Barroso, que diz, né, claramente que os logs das urnas funcionam como a caixa preta da urna eletrônica. É através dos logs das urnas que você identifica a fraude. E o Dias Toffoli falou, também recentemente, numa entrevista que ele deu, que não, o voto eletrônico, o voto digital, deixa rastros. E o voto de papel não deixa rastros. Então, nós fomos atrás dos rastros. E nós obedecemos aquilo que o Barroso disse, que se você pesquisar no log da urna, você vai seguir o rastro e você vai achar a fraude. E é isso que a gente fez. Então, nós estamos respaldados pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Flávio Dino, pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Barroso e pelo ministro Dias Toffoli. Então, João, você não tem medo de ser... Mas o que é isso? Eu vou contrariar 5 ministros da Suprema Corte? Se nós estamos aqui para defender o que eles estão falando. Então tá. Então, antes de entrar com a parte do pastor Adriel, vocês vão gostar, porque eu vou deixar passando, tá? E ele fez isso, essa audiência dele foi recente. Mas, tá, eu vou mostrar aqui, né? Até para o pastor Adriel também, que ele vai acompanhar o nosso trabalho, que eu falei para ele, você vai passar na minha live de hoje. Aí, tá, eu vou acompanhar. Um abraço para você, Adriel. Tamo junto. Um abraço para você aí também, o Felipe, essa turma aí, né, que está acostumada a defender o voto impresso. Eu defendo o voto impresso, sabe? Mas João, você está falando que a urna eletrônica é auditável, você consegue rastrear o erro, você consegue pegar o mesário pianista, mas aí agora você está querendo defender o voto impresso? Gente, não é uma questão de tecnologia, de aprimoramento, de segurança, sabe? É uma questão de sentimento, sabe? Eu quero participar do processo eleitoral. Eu, como eleitor, como democrata que eu sou, como amante da liberdade, né, do devido processo legal, do Estado democrático de direito, entendeu? Da nação brasileira, eu quero viver a festa da democracia. Eu quero respirar, porque o processo da eleição, o dia de uma eleição não é um feriado comum, não é um feriado, na verdade. É a festa da democracia, é a festa da civilização, aonde se estabelece o pacto político, onde a sociedade vai às urnas dizer, olha, nós queremos esse tipo de pessoas governando e queremos esse projeto de governo. Isso que nós queremos para a nossa sociedade, para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso município. E eu quero participar disso, eu quero me sentir parte disso. Eu quero viver isso na pele, na essência. Eu quero ver o meu voto, colocar meu olho nele e falar, que tal o voto do João Paulo cair na urna eletrônica? Eu quero ver aquele voto saindo da urna eletrônica e ser contado. Eu quero ver as pessoas se envolvendo, sabe, participando da contagem pública dos votos. É a democracia, é se envolver com o processo eleitoral. E negar isso a uma sociedade, isso aí é como se fosse castrar o direito da pessoa de querer viver isso, esse sentimento de democracia tão bacana que a gente tem no sangue das veias. A gente que é democrata, que gosta disso. Então é importante você ter realmente a contagem pública dos votos, não porque a urna eletrônica não serve, porque a tecnologia, porque andar para trás, não. É porque eu quero respirar a democracia. Eu quero viver isso, eu quero ver aquela contagem pública, eu quero me envolver com isso. Eu não quero que seja essa coisa fria, que você chega numa zona eleitoral, aí você dá o título de eleitor, toma aqui, põe o seu dedinho aqui, põe aqui. Agora, não pode usar celular, fica quietinho aí. Vai lá, aperta o botãozinho, faz clic, clic, e sai, vai embora. E aí pronto, você sai e vai embora. No outro,
2 horas depois fala assim, o presidente é fulano de tal. Ah, tá. E aí, meu amigo, você não viveu a democracia. Você não viveu esse espírito, sabe, do congraçamento, sabe? As pessoas têm que ir para a rua fazer campanha, fazer aqueles comícios assim bacanas, as pessoas têm que se envolver, a sociedade tem que se envolver, as ideias têm que ser faladas, as propostas têm que ser discutidas, as diferenças têm que ser postas, a liberdade de comunicação tem que ser plena, para que possa fluir as ideias. Isso é democracia. E não é um tribunal superior eleitoral, não é uma meia dúzia de juízes que vai fechar numa cabine fria e dizer aqui eu tenho a democracia e aqui que vai ser feito o processo eleitoral. Não. O processo eleitoral é feito pela sociedade como um todo. Não dá. 6 homens numa cabine não faz um processo eleitoral. Quem faz é a comunidade, são os cabos eleitorais, são os candidatos a vereadores, a deputados, a senadores, a governadores, a presidentes. São essas pessoas que vão andar de porta em porta para ouvir o povo, para falar o que vocês querem, o que vocês pensam, o que vocês precisam, que país você quer, que estado você quer, que município você quer. Eu quero te ouvir porque eu quero ser o seu representante na Câmara de Vereadores, eu quero ser o seu representante na Câmara dos Deputados, no Senado. Eu quero governar para poder fazer que a vontade da maioria seja estabelecida. Então isso é bonito. É por isso que eu sou a favor do voto impresso, para não castrar esse sentimento, sabe, de viver o processo democrático. Então tá. Então, vamos lá a participação do... Pô, falei 12 minutos para dar a introdução. O Andrei está assim, ô João, acelera aí que eu quero participar do seu programa. Então, antes, vou me apresentar. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, e Minas Gerais é um estado de espírito, tá certo? E eu estou aqui na Comissão Cidadã de Inquérito, uma comissão criada para pacificar esse país. Nós já estamos no vídeo 179, tem 178 vídeos aí para trás e que muitas pessoas estão gostando de ver. E tem a nossa chave Pix aqui, ó, jpnoticias@gmail.com. É com a sua doação que a gente mantém esse projeto de criar essa participação coletiva na sociedade, de forma madura, de forma consciente, sem pensar com o estômago, com o fígado, pensar com o coração, pensar com a razão, tá certo? E aqui está o nosso WhatsApp, ó, 99618000, quiser mandar mensagem para mim, e quiser adquirir o nosso relatório da Comissão Cidadã de Inquérito, que fala tudo sobre o processo eleitoral, você vai ficar sabendo tudo. E agora a gente vai colocar um adendo, acrescentar aqui mais umas 4 páginas. A turma que já tem o nosso relatório recebe as atualizações, podem ficar tranquilo, tá certo? Ah, eu vou comprar agora e depois vou ficar sem? Não. Todo mundo que comprou fica cadastrado no nosso sistema aqui, e quando há uma atualização do nosso relatório, essas pessoas recebem as atualizações. Então, você pode adquirir o relatório do mesário pianista, da Comissão Cidadã de Inquérito, através da nossa chave Pix. Manda um Pix de R$20 para jpnoticias@gmail.com, pega o recibo desse Pix, encaminha para o nosso WhatsApp aqui, ó, 99618000, certo? Prefixo 32, e nós vamos encaminhar para o seu WhatsApp o arquivo em PDF desse relatório, que agora conta com adendo também do pastor pastor Adriel. Ele falou, não fala Adrei não, João, fala Adriel, pastor Adriel, tá certo? Então, antes de chegar no pastor Adriel, eu vou fazer um preâmbulo, até para justificar para o pastor que está acompanhando a gente, né? Como é que o mesário pianista, ele é acionado para trabalhar. Vamos conhecer isso. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, teste do teclado realizado com sucesso. Vamos emitir a 0ª. Mas antes, é preciso falar de mais uma novidade, a emissão do resumo da 0ª.
A zerésima e o resumo da zerésima são relatórios impressos pela urna antes da votação, comprovando que não houve nenhum voto naquela urna, nem para candidato, nem voto em branco, ou seja, nenhum voto até aquele momento. Para emiti-los, o presidente deve apertar a tecla confirma no terminal do eleitor. Se houver algum fiscal na sala, ele deve ser convidado a acompanhar o procedimento. A zerésima e o resumo da zerésima são assinados por todos os membros da mesa receptora de votos e pelos fiscais presentes. A zerésima deve ser guardada em envelope e o resumo da zerésima afixado na porta da sessão em local visível. Qualquer problema na impressão da zerésima deve ser comunicado imediatamente ao suporte do cartório eleitoral. Ela deve ter sido impressa, completa e legível. Agora você vai ver o pulo do gato. Por que eu falo para você que a gente pode ter o voto impresso? Porque o voto eletrônico ele tem essas deficiências, tá certo? E é agora que você vai ver o pulo do gato. O registro do mesário. É nessa hora que o mesário cadastra a sua digital para ter acesso à urna eletrônica. Então, no começo, quando ele tira a zerésima, ele vai lá e põe o seu polegar. E o polegar fica com a digital dele registrada no sistema dessa urna eletrônica, dessa sessão. Então, quando o eleitor que for votar não tem a sua digital reconhecida, é a digital dele que abre. Mas antes, vamos ver o registro da digital do mesário. Depois da zerésima e do resumo da zerésima impressos, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento. Viu que interessante? Você não encerra o procedimento com a tecla Confirma. Você encerra o procedimento com a tecla Corrige. Que significa o quê? Olha, se você corrige, você vai ter que fazer de novo, tá certo? Todo mundo que vai no caixa eletrônico, está digitando um procedimento lá, aí se você errou, você fala corrige, você vai ter que fazer de novo. Mas nesse caso, o corrige é um confirma. E aí que é o código malicioso, entendeu? Que depois, quando dá um problema na urna eletrônica e ela trava e tem que ser reiniciada, aparece um termo lá, erro, nos logs das urnas. Esse erro sugere o quê? Corrige. Entendeu? Então vamos vendo. Porque não tem outra explicação para esse corrige. Você terminou o procedimento, confirma. Tá certo? Vou repetir aqui para vocês verem. Título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. A presença das mesárias e dos mesários também deve ser registrada na ata da mesa receptora. Todos devem assinar e colocar o número do título eleitoral na ata no campo apropriado, os que se registraram na urna e os que não fizeram o registro a tempo. O registro na urna eletrônica, no início e no encerramento, agilizará a expedição automática da declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E neste caso, o que se faz? Entendeu? Vamos entender. Uai, ele não vota? A urna não vai abrir para esse eleitor? Hein? Como é que esse eleitor faz para votar? Fica vendo. No terminal do mesário aparece eleitor ou eleitora não reconhecido ou reconhecida. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o mesário aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. O mesário pode fazer isso até 4 vezes, sugerindo ao eleitor que, inclusive, posicione outro dedo no sensor.
Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, o presidente confere se o número do título do eleitor digitado no terminal do mesário está correto. Se estiver, confirme a identidade do eleitor, pergunte a ele o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação... Agora é o pulo do gato, hein? Estando certa a informação, o que o mesário faz? O eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o mesário coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata por um dos mesários. O presidente tem mais uma tentativa para digitar o ano de nascimento e, persistindo a não identificação, ele orienta o eleitor a procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, o eleitor poderá retornar para votar até às 17 horas. Então, ficou uma coisa dúbia, né? Como é que é? Ele poderá retornar até às 17 horas. Porque ele não foi reconhecido pela urna eletrônica. Mas o nome dele não está na lista. Então, se o mesário abriu a urna para ele votar, ele foi e votou, então por que ele tem que ir lá justificar e voltar na urna eletrônica de novo? Entendeu? Isso é informe publicitário do TSE. Eu baixei na internet e isso está nos informes publicitários que orientam o mesário como é que trabalha, tá certo? Então, vamos chegar no Adriel agora, tá certo? E aí você reparou que ele coloca digital polegar, né? Ele não coloca o mesário, ele cadastrou a digital do polegar dele. Então, quando o mesário é um mesário ideológico que quer fazer, né, multiplicar os votos, e não sou eu quem digo, viu, Adriel? É o Flávio Dino, é o Gilmar Mendes, né? É o Alexandre de Moraes. Quando o mesário quiser multiplicar o voto para um candidato, o que ele vai? Ele vai lá, pega a lista de quem não foi votar, e aí ele faz o seguinte, ele põe, esse aqui não reconhece, aí ele vai na digital dele, que reconhece, aí ele vai lá e vota. Pega o outro título, digital dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, não reconhece. Aí ele, vai lá, digita, digital 1, dedo, aí outro, pega outro, digita outro título. Digital 1, digital 2, digital 3, não reconhece. Ele vai no e vota. E aí, se ele faz isso numa sequência de 6 a 10 segundos, ele consegue fazer, entendeu? Essa sequência de votos. Isso está nos logs das urnas. Isso foi mostrado nos logs das urnas. Aparece lá, voto de 6 em 6 ou de 10 em 10 segundos entre um eleitor e outro. E aí aconteceu um monte de urnas que travaram e teve que ser desligada pela chave. Quer dizer, teve que cortar a energia elétrica. Por quê? Porque o processador esquentou. E quando o processador... Porque é um computador, né? Aquela maquininha ali é um computador. Quando o processador esquenta muito, é porque ele está operando muita informação. Então ele vai esquentando. E quando é que ele fica operando muita informação? Quando o mesário começa a tocar piano. Aí vai esquentando o processador. Aí ele trava. Aí o que acontece? Tem que desligar. Isso aconteceu mais de 100 mil vezes nas eleições de 2022. Está nos logs das urnas. Então agora vamos para o Adriel e vamos deixar ele falar aí por mais de 20 minutos. E eu fiz um recorte, me deu um trabalho, viu, gente? Por isso que eu falo, se vocês contribuírem com jpnoticias@gmail.com, vocês vão ter sempre um material de primeira, porque não se pode falar de urna eletrônica. Não pode meter o pau. Aqui pode, por quê? Porque nós estamos aqui a serviço do Flávio Dino, a serviço do Gilmar Mendes, a serviço do Alexandre de Moraes, a serviço do Barroso e a serviço do Dias Toffoli, desses 5 ministros. Porque eles é que defendem que existe a questão do mesário pianista e que, através dos logs, a gente consegue fazer essa auditoria. Então, eu estou prestando um serviço à Justiça Eleitoral. A CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, está prestando um serviço à Justiça Eleitoral. Por isso, Adriel, pode ficar tranquilo, nós podemos estar aqui prestando um serviço não só à Justiça Eleitoral, como ao eleitor e à nação brasileira. Então vamos ao Adriel. Bem, vou passar agora para o pastor Adriel Tavares.
seu comprometimento em esclarecer para a população várias dúvidas. O assunto não se esgotará aqui. Eu queria falar sobre, rapidamente, e nós vamos entrar no relatório. Nós preparamos um documento que ele começou, e a primeira parte dele foi concluída em novembro de 2022, e hoje esse documento tem 206 páginas. Essa é a totalização do estado de Roraima. Estão aí os 15 municípios de Roraima, em que o presidente Bolsonaro teve 76% dos votos e venceu o presidente Lula, que teve 67.128, 23,98% dos votos. Chama-nos a atenção o município de Uiramutã, porque nesse universo de 15 municípios, desce um pouquinho a transparência, mais um pouco, nós temos todos os municípios na faixa de 70% de votos para o candidato Bolsonaro, e nós temos em Uiramutã o candidato Bolsonaro com 31% dos votos, e Normandia, Bolsonaro com 58% dos votos. O que faz com que os eleitores de Uiramutã decidam-se lá no extremo norte do Brasil, do lado do município de Pacaraima, com quase 70% a favor do candidato Lula. Nós vamos analisar 100% da votação em Uiramutã, por favor. Mais 2 páginas para frente. Aí estão listadas todas as sessões eleitorais de Uiramutã. Uiramutã votou 100% com as urnas eletrônicas do modelo de 2015. Identificadas ali sessões e série da urna, série virtual. A sessão 56, o candidato Bolsonaro teve 277 votos contra 17 de Lula, 94% dos votos. A sessão 61, o candidato Bolsonaro teve 1 voto contra 234 votos de Lula. A sessão 62, o candidato Bolsonaro, 1 voto, 236 de Lula, 0 voto na sessão 63, contra 176 de Lula. Pode descer a página. E aí se segue 4 votos contra 205, 5 votos contra 263, 1 voto contra 98. Vamos para a próxima página, para o município de Normandia. Normandia, vai descendo as apurações. Aí, obrigado. Normandia recebeu 2 tipos de urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, que a gente chama ela de urnas novas, as urnas U2020, em que elas estão na esquerda do vídeo, e os votos de Bolsonaro variam de 70% a 59%. Há uma linearidade em todas essas máquinas dentro de Normandia. O eleitor que vai na seção 580, ele é 70% bolsonarista. O que vai na 584, ele é 75% bolsonarista. O que vai na 588, ele é 73% bolsonarista. Dentro desse mesmo município, recebeu-se a máquina 2015, que é a mesma máquina que esteve presente em Uiramutã 100%. A máquina de Uiramutã é de 2015. A máquina em Normandia é parte de 2015 e parte de 2020. O eleitor que foi votar na máquina 620, na seção 627 de Normandia, ele é 0% Bolsonaro e 100% Lula. Ele é 50% Bolsonaro na seção 598.
O município de Pacaraima. O Brasil inteiro conhece Pacaraima, por onde nós recebemos os venezuelanos. 100%, não é amostra, é 100% da totalização de Pacaraima, por favor, olha a página. Pacaraima também recebeu 2 tipos de máquina. A urna 2020, em que a gente tem Bolsonaro com 75% de votos, e a gente tem a urna 2015, em que Bolsonaro tem 50% de votos. Lá em Normandia, Bolsonaro tinha na urna nova 70% e caiu para 47% de votos na urna antiga de 2015, um universo de 13 mil eleitores. Próxima página, o município de Bonfim. Na urna nova, Bolsonaro tem 83% de votos. Na urna antiga, a gente tem 59% de votos, variando de 13,8% a 86%, e estabilidade, o que é muito coerente com o comportamento político do eleitor na urna U2020. O Brasil votou na eleição de 2022 com 6 modelos diferentes de urnas eletrônicas: 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Nessas urnas eletrônicas de 2015, votaram 66 milhões de brasileiros. E elas têm um código-fonte único, uma programação a mesma para todas as máquinas antigas. A máquina nova são 190 mil máquinas, estou falando em números arredondados, e votou nessas máquinas novas 53 milhões de brasileiros. Todos os estados da federação, exceto Roraima e exceto o Distrito Federal, votaram com 39% a 42% de máquinas novas. 25 estados da federação votou 60% máquinas antigas e 40% máquinas novas. Roraima votou com 82% de máquinas novas. Roraima. E o Distrito Federal, que votou com 57% de máquinas novas, um código-fonte diferente, uma máquina um pouco mais protegida. Nós vamos mostrar também os problemas que nós tivemos na máquina nova, do que com relação às outras máquinas antigas. Vejam este mapa. Esse é o estado de Roraima, onde a gente acabou de passar os slides, já tratamos o Iramutã, Normandia e todos os 15 municípios que estão lá. Nós temos o estado do Amazonas, que recebeu 40% de máquinas novas. Todas as urnas novas foram para Manaus. O interior do Amazonas, os 62 municípios do interior, votaram 100% com máquinas antigas. Máquinas novas, 97% de máquinas novas em Manaus, e todo o estado com máquina antiga. Do lado ali nós temos o estado do Pará, em que recebeu 40%, porém essas máquinas, elas não ficaram concentradas na capital do Pará, em Belém. Elas estão distribuídas nos municípios. A gente encontra municípios do interior de Manaus com 100% de máquinas novas e municípios do interior, aliás, do Pará com 100% de máquinas novas e municípios com 100% de máquinas antigas. Vamos descer o mapa um pouquinho mais. Olha o município o terceiro ali, de Carauebe. Nós já podemos ver a totalização lá. 80% de votos para Bolsonaro. Iracema, Caracaí, 72% de votos para Bolsonaro. Carauebe faz divisa com Inhamundá e com o município de Faro.
ali na região do Pará, Faro e Oriximiná. Por gentileza, um pouquinho. Olha a votação em Inhamundá. Me digam, senhores, como é possível Bolsonaro ter 80% de votos em Carauebe e do do lado do Rio, em Inhamundá, Bolsonaro ter 14% dos votos? Só que em Inhamundá votou 100% com máquinas antigas. E Carauebe votou em sua maioria com máquinas novas. Olha o que acontece nos resultados dos municípios do Amazonas: Barcelos, Novairão, Presidente Figueiredo, Urucará, que fazem divisa com Roraima. E olha a votação em Roraima. Nós temos diferença de comportamento político para presidente da República? Quase nada. Qual é a única diferença? O tipo de máquina que esteve presente nesses municípios. São João da Baliza recebeu 100% de máquinas novas. Olha o resultado em São João da Baliza. Olha a linearidade que existe nessa votação. Por gentileza, pode votar em Carauebe, o anterior. As urnas de Carauebe antiga, Bolsonaro teve 82% num tipo de máquina e no outro tipo de máquina ele teve 74%. Esse é o resultado de Manaus. Manaus, 1.130.000 eleitores. acho que são 14 zonas eleitorais, está aí. 97% de máquinas novas. Em Manaus, como é que termina a eleição em Manaus? Com Bolsonaro, 692 mil votos, 61%. Lula com 38% dos votos, 437 mil. Do outro lado, a gente tem o Wilson Lima com 605 mil contra 409 mil de Eduardo Braga. Ou seja, em Manaus, os eleitores, a totalização está nos dizendo: quem vota em Wilson Lima, vota em Bolsonaro. Em Manaus, a totalização está nos dizendo: quem vota no Eduardo Braga, que é atualmente senador, vota em Lula. Os números são pareados, não há muita diferença. Eu quero que vocês prestem atenção num outro número ali. O total de brancos e nulos, porque eu vou falar sobre essa outra evidência, são de 173 mil para governador, brancos e nulos, 173 mil, e para presidente, 60 mil brancos e nulos. Ou seja, 110 mil votos a menos. Todos os municípios da Grande Manaus, receberam 100% de máquinas antigas. Antiga. Manaus nova, em volta de Manaus, todos os municípios, que são eles: Itacoatira, Itacoatiriara, Manacapuru, Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Careiro da Várzea e Novo Airão. Me perdoem se eu errei na pronúncia. Então, fazer um parêntese aqui, quando o Adriel fala isso, que isso aí aconteceu na maioria dos estados brasileiros, tá certo? Principalmente no Nordeste. O que seja, as urnas novas, ela é mais difícil de você fraudar. Ou se você fraudar, fica lá a sua digital, que a gente consegue identificar o mesário que fez a lambança, tá certo? Nas urnas antigas, tem essa facilidade. Aí você fala: mas João, o PT, sei lá quem, o governo, o PSDB com o PT, essa aliança, esse consórcio todo que apoiou colocar o Lula no poder, teria pessoas para colocar nessas sessões no Brasil inteiro para fazer isso, nas urnas antigas? Quer dizer, nas urnas antigas? Eu diria para você, não é impossível, gente, porque o que está em jogo ali
é o PIB da nação brasileira. 4 anos do PIB da nação brasileira. Quem ganha essas eleições vai coordenar, conduzir o PIB da nação brasileira. Então é um serviço que vale a pena você, sabe, recrutar mesários no Brasil inteiro. As urnas antigas vão ficar lá no interior, que é mais difícil fiscalizar, é mais relaxada a fiscalização. Na capital é mais complicado. Então deixa as urnas novas na capital e as urnas antigas a gente põe no interior e faz a festa do mesário pianista. Tanto que no Nordeste, se você pegar o resultado das capitais, deu quase pau a pau. Em Alagoas, por exemplo, eu acho que foi o Bolsonaro ganhou, né? Mas no interior, as urnas antigas fizeram a festa. Está entendendo? Então, a própria distribuição física das urnas eletrônicas foram estrategicamente pensadas para fazer essa questão do mesário pianista. Olha que curioso. E isso quem está detectando é o próprio Aldriel no seu relatório. Isso está nos logs das urnas, gente. Nós estamos prestando um serviço à Justiça Eleitoral. Vamos lá. Bolsonaro terminou com 42% dos votos, com 75 mil. Wilson Lima terminou com 54% dos votos. Ou seja, lá em Manaus, Bolsonaro tem quase 100 mil votos na frente de Wilson Lima. Em volta de Manaus, Bolsonaro termina com 42% e o Wilson Lima com 54% dos votos. Porém, o Lula vai para 57% dos votos e o Eduardo Braga fica com 45% dos votos. Ou seja, em Manaus, quem vota Bolsonaro vota em Wilson Lima. Em volta de Manaus, parte de quem votou em Bolsonaro, parte de quem votou em Wilson Lima não votou em Bolsonaro. E parte de quem votou em Eduardo Braga, parte de quem votou em Lula não votou em Eduardo Braga. Então nós temos aqui, O que ele está falando aqui é porque quando teve o segundo turno, teve a disputa para governador, entendeu? Então, o que acontece? O comportamento das urnas novas, o eleitor que vota no Bolsonaro vota no Eduardo Braga, entendeu? Porque são aliados. Nas urnas antigas, o eleitor continua votando no Eduardo Braga, mas não vota no Bolsonaro, vota no Lula. Você está entendendo? Voltamos ao Adriel. O município de Barcelos. Olhem aí. Não há evidência de adulteração de resultados, chamado fraude, para governador. Eu analisei os 27 estados das unidades da federação. Inúmeros municípios, inúmeras totalizações, um trabalho que está completando 1 ano. Não há incoerência no comportamento político com relação a votos válidos, brancos e nulos é um outro assunto, para a eleição de governador. Isso aqui, nós temos em Barcelos as máquinas 2015. Essa máquina de 2015 que trabalhou lá em Uramutã, que trabalhou em Normandia e que trabalhou em vários municípios de Roraima. E essas máquinas estão trabalhando no estado do Amazonas. Como que elas estão automatizando o voto do eleitor em Barcelos? O Wilson Lima, percebe que não varia, 46, pode, por favor, vai descendo. Há uma linearidade, parece máquina nova, não é? 51, 57... 48, há uma linearidade nos votos de Wilson Lima, que está na faixa verde aí. 100% da totalização. A coluna do lado é dos votos de Bolsonaro. O Wilson Lima termina em Barcelos com 1.000 votos na frente de Bolsonaro. E os votos de Bolsonaro, olha o que acontece, 15% para Bolsonaro,
84% para Lula. Vocês permitem auditoria? Não. 13 contra 32, vai variando. Como é que termina essa votação? Wilson Lima, com 49% dos votos, ele perdeu um pouquinho para o Eduardo Braga com 50,43%, Bolsonaro com 34%, Lula com 65%. Como é possível os eleitores de Lula, que aparece aqui com números de 65% de votos, não votar no Eduardo Braga? Por que o Eduardo Braga vem para 50% de votos? E por que os eleitores de Wilson Lima, em Barcelos, eles são 59,57%, mas quem votou em Wilson Lima, em Barcelos, não opta pelo votar no presidente Bolsonaro. Mas em Manaus acontece isso, aonde temos 97% de máquinas novas. Mas em volta de Manaus não acontece isso. A apuração, o total da apuração em Inhamundá. Wilson Lima, 53% de votos. Eduardo Braga, com 47% de votos. Lula, 85% dos votos. Bolsonaro, 14% dos votos. Vamos percorrer todas as sessões de Inhamundá? Vejam a estabilidade, fica em torno de 50% Wilson Lima, todas as sessões, não há eleitor com dúvidas, não há alteração no comportamento do eleitor, e nós chegamos lá na sessão 45. Essa daí, a 42. 26 votos para Bolsonaro, 335 votos para Lula. Essa é a maior discrepância. Lula tem 92% dos votos nessa sessão. Há uma linearidade para governador e não há linearidade alguma para presidente da República. Na mesma máquina, minutos antes, o eleitor votou para governador, ali teve segundo turno. Segundos depois, ele votou para presidente da República, e isso é um eletrocardiograma. Sobe e desce, não tem linearidade alguma. Isso não é comportamento do eleitor. Não há cientista político que possa atestar que isso é comportamento do eleitor. Eu desafio que exista um psiquiatra capaz de dizer que pela previsibilidade da decisão humana, o eleitor é previsível para governador e imprevisível para presidente da República. Mas isso só acontece nas máquinas antigas, porque nas máquinas novas, no mesmo município, o eleitor é previsível. É isso que a ciência está dizendo. É isso que a matemática está dizendo. É isso que os números estão dizendo. Segundo a análise técnica científica. Sabe o que aconteceu na Bahia? O candidato ACM Neto, ele terminou na frente do Jerônimo do PT, em Salvador, com 500 mil votos na frente. Dos 26 maiores municípios da Bahia, está aí no relatório, ACM Neto vence em 23 municípios. Como é que o ACM Neto, que ganhou nos maiores municípios da Bahia, que ficou 500 mil de votos na frente do Jerônimo, perdeu a eleição na Bahia? Então isso mostra que a ação do mesário também age para governador. Aquilo que eu falei, todo voto que é majoritário, que é um voto só numa pessoa, que é descarregado numa só pessoa, é onde o mesário tem facilidade. Então ele descarrega o voto para presidente, descarrega o voto para governador, descarrega o voto para senador, entendeu? E aí ele põe um senador que ele quiser, porque a senador, né, não tem tanta votação assim, né? Então se a turma fechar com o cara, ele vota. E aí se você faz um senador e em 2018 renovou 2/3 da Câmara, foi na época que o Bolsonaro ganhou do Haddad,
Mas aí a turma, já que nós vamos perder para presidente, vamos forçar no Senado, para a gente segurar a onda lá do STF, porque quem julga o Senado é o STF. E aí, botou o Pachequinho lá. Então tá, vamos terminar com ele e aí a gente volta. Sabe qual é a diferença do ACM Neto para o Jerônimo? 473 mil votos na frente. Eu assisti 6 meses de CPMI. 6 meses de CPMI. A CPMI voltou 3 meses para trás. Mas a CPMI não voltou meia hora para trás depois que começou a invasão. Que a coisa não está explicada. Colocou todo mundo num pacote. Tem gente infiltrada no meio. Aí o Adriei entrou na questão do 8 de janeiro, certo? Ou seja, a questão do processo eleitoral para a Comissão Cidadã de Inquérito está mais do que claro, está mais do que resolvido, tá certo? O 8 de janeiro também nós mostramos como é que funciona, tá certo? Está tudo aqui no nosso relatório. Nossa, quase que eu derrubei meu celular aqui. Está tudo no nosso relatório. Então, para você que quiser o nosso relatório, é só adquirir através... E tem essa participação do Adriei aqui, do Adriel, né, com um recorte dele no nosso relatório agora também. Você pode conseguir isso através de um Pix de R$20 para jpnoticias@gmail.com. Pega esse relatório, esse recibo, envia para o nosso WhatsApp 3299618000 e você vai receber esse relatório. Isso aqui é uma prestação de serviço da sociedade civil organizada para a justiça eleitoral, porque eles querem entender, né? E não sou eu que estou falando, são eles que estão falando, tá certo? Então, Adriei, nós estamos aqui prestando um serviço para essas autoridades do Poder Judiciário. Veja. Olá, você sabia que no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições do ano passado, aconteceram mais de 4 milhões de votos após o horário eleitoral, acredita? Nope. Se nós tínhamos 60 milhões de votos para o Lula, 58 para o Jair Bolsonaro, faz as contas. Então, hein? Para onde será que foram esses 4 milhões de votos? Pensa comigo. Gilmar Mendes, ministro do STF, o mais veterano, e explica esse negócio aí. Como é que vocês entendem que isso exista? O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Como é que você descobriu esse negócio do mesário pianista, Gilmar Mendes? Fala aí para a nossa audiência. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Agora, Flávio Dino, você que está começando aí no STF, explica para a gente, é possível acontecer mais de 4 milhões de votos depois que encerra as votações, que fecha a zona eleitoral? O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Alexandre de Moraes, o que você tem para falar sobre isso? Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Ah, entendi. Então o problema é da pessoa. Mas será possível que a gente pode auditar esse sistema eleitoral e descobrir para onde foram esses 4 milhões de votos que aconteceram após o fechamento das sessões eleitorais? Vamos consultar então o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem.
e eles de fato acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. Ô Barroso, é possível a gente auditar a urna eletrônica? Fala pra gente. O sistema é totalmente transparente e auditável do primeiro ao último momento. Ou seja, qualquer pessoa pode conferir tudo o que foi feito. Conseguimos concluir esta semana o relatório da Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão do mesário pianista. Então você passa o olho rapidinho para você ver. O que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram após o horário de encerramento das votações? Pega o seu celular, envia o Pix para nossa chave jpnoticias@gmail.com. A gente recebendo esse recibo no nosso celular, a gente na mesma hora envia para você o relatório em forma de PDF e você vai ter esse relatório aí no seu celular. Você pode levar numa gráfica, né, e pedir nesses negócios de xerox aí para fazer o seu relatório e você vai ter o seu relatório em mão. E aí você vai entender, vai estudar e vai entender o que aconteceu com os 4 milhões de votos que aconteceram depois do período eleitoral. Agora é importante vocês o quê? Compartilhar, tá certo? Já sabe a chave Pix, é só compartilhar. Tá bom, gente? Agora, gente, por que esse ano foi fácil, essa eleição foi fácil chegar a esse entendimento? Porque as urnas eletrônicas de 2020 foram iniciadas no processo eleitoral dessas eleições de 2022. E graças às urnas 2020, a gente pôde fazer esse diagnóstico, entendeu? De mostrar essa comparação. E essa comparação, então a turma, os mesários falaram, não vai na urna 2020 não, porque ali tem uma tecnologia, o negócio pode melar para o nosso lado. Pega as urnas antigas e trabalham só nela. Pega as urnas antigas, coloca no interior, onde é mais fácil, a fiscalização é mais relaxada e a gente manda a bala, tá certo? E aí, os logs das urnas revelou essa incongruência. Olha, como é que as urnas eletrônicas de 2022, que foram fabricadas na época do governo Bolsonaro, né, estão diferentes das urnas antigas? Aí tem. E aí nós fomos cavucar e chegamos na questão do mesário pianista, tá certo? E isso tudo está explicado em vários vídeos nossos da Comissão Cidadã de Inquérito, porque a nossa proposta é chegar à verdade, pacificar o país, tá certo? Achar isso, demonstrar isso é fácil, foi fácil, não é uma coisa difícil, tá certo? O difícil é encarar o 8 de janeiro, né? Porque aí o governo pesou a mão. Por que a gente descobriu nesses logs das urnas que já vem acontecendo isso no Brasil há muitos anos, há várias eleições, desde as urnas eletrônicas que o pessoal do PT vem passando as pernas aí no pessoal do PSDB. A turma do PSDB tinha motivo para ficar com raiva, tá certo? Não, vamos tirar essa turma daí, porque essa turma daí está jogando pesado com a gente. Criou Lava Jato, prendeu o Lula, caçou a Dilma, limpou, né, a militância da máquina, e agora pronto, vamos tomar conta disso aí e vamos resolver isso aí, botar uma eletrônica nova, e resolver essa parada. Tá, até aí tudo bem, tá certo? Nós convivemos com a mentira durante muito tempo, e de forma tranquila. Poderíamos viver com a mentira, com a verdade, de forma pacífica, né? Aconteceu. Né? O PT tinha uma maia, conseguiu fazer, caímos de mané, tudo bem. O PSDB levou o manto em 4 campanhas, tudo bem, passou. Vamos olhar para frente, vamos olhar para o futuro, né? Vamos resolver a questão do processo eleitoral e vamos avançar para pacificar o país e resolver o problema. Mas o 8 de janeiro foi uma ideiazinha mequetrefe, tá certo? Que o governo pensou para fazer, para acabar com essa demanda da sociedade. Tá aí, ó, mostramos. Tá, viu como é que é simples? Mostramos como é que acontecem as eleições no país. Mas o 8 de janeiro, vocês cruzaram uma linha. E essa linha, criou um problema muito grande. E aí que as coisas estão complicando, tá certo?
E olha, eu vou dizer de primeira mão para vocês, muitos militantes de esquerda já estão pulando fora desse governo aí, tá certo? E eu estou vendo isso nas redes sociais. Eu estou vendo isso porque eu tenho um feeling. Quando eu começo a fazer essa minha análise, tem muita gente pulando do muro. Tem muita gente abandonando de esquerda, do PT, turma militante mesmo, raiz, pulando do barco. Entendeu? Por quê? Porque eles estão entendendo o que está acontecendo. Então você tem a direita e a esquerda, tá certo? Polarizaram. O que eles fizeram? Eles se afastaram o máximo que eles puderam. A coisa foi esquentando, eles foram se afastando, até encontrar lá atrás. Então a extrema esquerda encontrou com a extrema direita lá atrás. Aí eles estão começando a entender o que está acontecendo. O Rui Costa Pimenta, do PCO, que é um intelectual de esquerda, já botou a boca da fogueira. Não é isso não. Esse pessoal aí não é... Esse governo aí não é esquerda. Esse governo está com cara de ultradireita. Nós estamos sendo enganados. O Aldo Rebelo, que foi ministro da Justiça, né, ministro de Defesa, né, nos governos do PT, PCdoB, né? Também, esse governo aí não é de esquerda. Esse governo aí está com cara de ultradireita. O que eles estão fazendo é acabar com as liberdades individuais da sociedade. A esquerda vai apanhar feio daqui a um tempo, porque eles estão usando a esquerda para cortar as prerrogativas que a esquerda gosta de levantar. E a turma está começando a acordar para isso. Está entendendo? Mas o Flávio Dino... Não, Flávio Dino... Esquece que o negócio de Flávio Dino, PCdoB, comunista. Flávio Dino já era parceiro do Gilmar Mendes há muito tempo atrás. Foi diretor lá da faculdade dele. Era amigo do Alexandre de Moraes há muito tempo. E o Flávio Dino, o que ele fez? Ele saiu do PCdoB, pegou o PSB, foi atrás do Tucano Alckmin, trouxe ele para o PSB, vai vendo. Vem cá para o PSB que você vai ser vice do Lula. Vamos tirar o Lula da cadeia. Lula, você sai da cadeia, vem ser vice nosso. Eu vou ser seu vice, mas com uma condição. A gente é que manda. Você fica viajando aí e a gente faz a festa. Tô preso, vou sair da cadeia. É um negoção. E aí, meu amigo, veio a coligação que o Flávio Dino costurou, trazendo um tucano para o PSB. Por isso que ele foi parar no Ministério da Justiça. Aí você tem o Flávio Dino na Justiça, você tem o Alexandre de Moraes no STF, no TSE. É a turma do tucanato. Entendeu? E agora tem um Procurador-Geral da República que também é tucanato. Então, a turma da esquerda já acordou para isso. A turma que desceu o cacete na gente, que criou a Lava Jato, é que está mandando. Esse pessoal que criou. Mas o Moro, o Dallagnol, aquilo foi peça do baralho. Entendeu? Foi instrumento. Mas o cérebro, os mentores, estavam ali. Entendeu? Então, na época da transição, quem apitava de mandar chuva era o Geraldo Alckmin. Eu vou liderar a transição. Quem dava entrevista era ele. Até que uma vez uma jornalista foi chamar ele de presidente, e a turma da esquerda que rodou falou: não, como é que é? Cadê o Lula? O Lula morreu? O Lula sumiu? Não achava o Lula no período de transição, porque o Geraldo Alckmin que ia conduzir. A coisa estava feita para o PSDB assumir. Entendeu? E o Flávio Dino já tinha até nomeado o seu diretor-geral da Polícia Rodoviária, da Polícia Federal, da Polícia Federal, sei lá, né? Um cara ligado à Lava Jato. Em menos de 24 horas, a turma da esquerda abriu o olho e falou: não, esse cara aí é da Lava Jato. Tira ele daí. Aí o Flávio Dino teve que... tá bom, vou colocar outro. Tá entendendo? Então, a turma da esquerda já está acordando. Isso vai chegar lá na Assembleia. Isso vai chegar nas campanhas políticas agora. Porque agora é a hora das coisas fermentarem. Então, tudo indica que o Lula falou: olha, você está solto, mas você vai deixar, entendeu? Que nós é que vamos governar.
Tá bom, eu fico viajando, vocês vão, né, arranjar uma loura bacana e tal, vou fazer minha parte e tal. Então, o que está em voga é isso. E o 8 de janeiro, gente, o 8 de janeiro é muito disso, sabe? Tem quem pensou no 8 de janeiro? Esse eu querendo atrás de culpado. Aí eu vou lá em dezembro, né, com o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, lá numa festa do Dória, lá em Nova York, né, que ele fez lá um reboliço lá para chamar esses ministros para falar. E aí, quem que é o mentor do 8 de janeiro? Se você for pensar, quem que pensou o 8 de janeiro? E aí tem, o que é mentor? O que é ser um mentor? Aí eu fui no dicionário, né? Assim, a palavra mentor passou a ser usada para denominar um orientador, um conselheiro, um amigo, um tutor, um professor, ou até mesmo um homem sábio. Ou seja, mentor é a pessoa que, pela sua sabedoria ou experiência, ajuda outras pessoas como guia ou conselheiro, mas que também tem a missão de inspirar pessoas. Então você tem o Dias Toffoli lá em novembro, dezembro, não sei, de 2022 ainda, lá em Nova York, no congresso lá, lendo uma lista de condenados do Capitólio, daquela invasão do Capitólio. E aí depois você tem o ministro da Justiça, o ministro Alexandre de Moraes, roubando a fala do ministro Dias Toffoli falando. Foi bom você falar isso, que no Brasil a gente ainda tem muita gente para prender e muita gente para multar. Então, quer dizer, quem que inspirou o 8 de janeiro? E o homem foi acabar sendo o relator, né, dos processos. E aí, meu amigo, eu falei para vocês, passou de uma linha e a turma da esquerda já está acordando. Os intelectuais de esquerda já estão acordando para isso. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Já sabe, para adquirir o nosso relatório, é só adquirir aqui, né, através da nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com, e mandar o recibo para o WhatsApp 3299618000, e a gente vai passar para você pelo celular mesmo, certo? O nosso arquivo PDF, já incluindo um adendo do pastor Adriel, né, sobre essa explanação dele, e você vai poder ter isso aí e estudar. Porque a nossa intenção aqui é pacificar o país. Entendeu? Aí, Adriel, eu estou te falando para você, Adriel, nós estamos a serviço da Justiça Eleitoral, estou prestando serviço para o Flávio Dino, para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes, para o Barroso e para o Dias Toffoli. Porque eu quero resolver para eles o problema deles. Tá certo? E resolvendo para eles, resolveremos o problema do Brasil, que é mais importante, né? E livrar esse povo da mentira, porque a mentira é uma cadeia, né? Quem vive mentindo tem que ficar inventando mentira em cima de mentira, e é um inferno. Tá bom? Então tá bom. Se você assistiu até aqui, parabéns. Aqueles que não assistiram, o que fazer, né? Lamentamos. Mas compartilhe, comenta, curta, se inscreva no canal, faça com que isso pipoque, entendeu? Porque a gente está sendo restringido. A restrição, quando aparece no nosso vídeo lá, não, restringe o vídeo desse cara. Por quê? Ele fala a verdade, não pode caçar ele, não pode derrubar o vídeo dele. Mas o que ele fala é verdade demais. A verdade demais não pode ser dita, né? Nós temos que pacificar. Mas ele está pacificando o país, a ideia dele é essa. Ah, então deixa o vídeo. Só que diminui entendeu? Para isso não... Mas você pode fazer isso. Seja aquele beija-flor que quer apagar o fogo de uma floresta, buscando a água com seu biquinho e jogando lá, pegando a água com seu biquinho e jogando lá. Mas você não vai apagar o fogo, beija-flor. Não interessa. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua parte. Tá certo? Um abraço.